Olá, como você está? Eu quero compartilhar com você hoje um assunto muito importante, principalmente para aqueles que estão iniciando a sua caminhada com Cristo. Quero tratar sobre o tema batismo, um passo de obediência. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, Paulo escreveu o seguinte: porém, o que ela diz, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu li a partir do versículo 8. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, nós também vemos a seguinte citação. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa resposta foi a resposta dada por Pedro para os homens que lhe questionaram o que deveriam fazer depois de uma mensagem evangelística, quando Pedro, logo depois da experiência do Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro trouxe a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Então, os homens que ouviram esta mensagem perguntaram: o que nós podemos fazer agora, nós que ouvimos esta mensagem? E esta foi a resposta dele: bem, a primeira coisa que você deve fazer para acessar a salvação e também a paternidade de Deus é crer com o seu coração. Romanos diz que se nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca, então nós seremos salvos. Mas também traz aqui o segundo passo: além de crermos, confessarmos, então nós devemos ser batizados. Eu quero trazer aqui para você algumas razões pelos quais você deve ser batizado. E a primeira razão não poderia ser diferente, é porque você que decidiu seguir a Cristo Jesus, você deve fazer o que Ele fez. Então, a primeira razão porque eu devo ser batizado é porque Cristo, o meu mestre, também se batizou. Nós vamos para Mateus, capítulo 3, versículo 13, e nós vamos encontrar o seguinte: então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A grande e principal razão pelo qual eu e você devemos ser batizados é para imitar o nosso amado Jesus, o nosso mestre. Mas além disso, eu quero responder para você 7 perguntas sobre o batismo. E a primeira pergunta é: o que é o batismo bíblico? A segunda pergunta é: quem deve ser batizado? Como devemos ser batizados? Onde devemos ser batizados? Por que devemos ser batizados? Quando devemos ser batizados? E para que eu devo
ser batizado? A primeira pergunta que quero te responder é: o que é o batismo bíblico? A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, submergir. Isto explica por que o batismo deve ser por imersão. É o mais completo simbolismo. João capítulo 3, versículo 23 nos diz: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Vamos entender um pouquinho a respeito do batismo de João, deste batismo que Jesus o procurou para também participar. João, um profeta, podemos dizer que João foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. João, vendo toda a religiosidade que o povo de Israel havia desenvolvido durante as últimas décadas e até mesmo centenas de anos, percebeu que o povo havia se afastado de Deus. E Deus o levanta com uma mensagem de arrependimento. Quando nós vamos para a história de João Batista, nós percebemos que ele saiu do meio do povo religioso, foi para o deserto e do deserto ele lançou a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele chamou o povo para o arrependimento. Então, quando João estava ali perto de Salim, como está escrito aqui em João capítulo 3, versículo 23, o povo estava ouvindo uma mensagem de arrependimento. Então, o batismo bíblico não é um ato religioso. O batismo bíblico, ele vem como um ato de obediência após o arrependimento dos meus pecados. Quando Jesus foi até João Batista, ele não tinha pecado algum para se arrepender. Porém, ele mesmo declarou: façamos assim para que se cumpra toda a justiça. Ali Jesus estava nos deixando um exemplo a ser imitado. Quem deve ser batizado? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, aquele que confessa com os seus lábios e aquele que escolheu fazer de Cristo o supremo amor de sua vida. Aquele que veio a Cristo não somente para receber um milagre ou uma bênção, mas aquele que veio a Cristo o recebendo e também compreendendo, entendendo e tendo a revelação de que somente através de Cristo Jesus podemos ter a vida eterna. Somente através de Cristo Jesus eu posso me tornar um filho de Deus. Portanto, quem deve ser batizado? Aquele que decidiu seguir a Cristo e aos seus ensinamentos. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, o batismo não é um mero ato religioso. O batismo é uma demonstração que você está negando toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você está deixando todas as outras coisas e todas as outras pessoas em um nível de importância menor e está estabelecendo Jesus Cristo como seu amor maior.
É claro que aqui Jesus não está dizendo para você desprezar sua mãe, desprezar seu pai e seus irmãos. Não. O que ele está colocando aqui é que se você tiver que escolher entre agradar os seus familiares, entre agradar os seus amigos, entre ter aliança com os seus familiares e amigos e ter uma aliança com Cristo, você deve escolher a aliança com Cristo. Quando Jesus diz que aquele que não carrega sua cruz e não o segue, não pode ser seu discípulo, está dizendo que você deve negar a sua própria vontade e tomar a sua cruz. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele negou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Colocou a cruz nos seus ombros, subiu para o Calvário para morrer por mim e por você. Ele já fez o sacrifício da morte, mas agora eu e você devemos fazer o sacrifício de negar a nós mesmos para seguir a Jesus. Todo aquele que estiver consciente do seu estado, arrependido dos seus pecados e voluntário ao senhorio de Cristo, este deve ser batizado. Por isso que nós não praticamos o batismo de crianças. O batismo de crianças é um batismo, sim, é um batismo, mas é um batismo da inocência. É um batismo onde os pais, na vontade dos pais, esta criança é apresentada diante de Deus. E ali, ou por imersão, ou por aspersão, ou de alguma outra forma, esta criança é batizada na fé cristã. Porém, ela não tem consciência dos seus pecados. Eu não posso olhar para uma criança de 3 meses e perguntar: ei, você se arrepende dos seus pecados? Você é consciente de que precisa do sangue de Jesus para te purificar de todos os pecados? Esta criança vai olhar para mim e vai sorrir, porque ela não tem consciência de pecado. Então, o batismo precisa ser na fase da consciência. Se porventura você já passou pelo batismo da inocência, você foi batizado quando criança, você passar pelo batismo da consciência não é uma negação do batismo feito pelos seus pais. Muito pelo contrário, é você reconhecer agora diante dos seus pais que você verdadeiramente crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e que você quer ser seu discípulo. Agora, você está apto para fazer a sua própria escolha. Como devemos ser batizados? Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a como devemos ser batizados. Nós entendemos que assim como nós imitamos Jesus no batismo, também devemos imitá-lo na forma de sermos batizados. A palavra do grego fala de imergir, mergulhar. Então, nós optamos pelo batismo por imersão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O batismo de Jesus foi por imersão, então nós também seguimos os passos dele por imersão. Marcos capítulo 1, versículo 9, fala que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Jordão por João. Onde devemos ser batizados? Em qualquer lugar que tenha água, em uma piscina, em um rio, em um mar, em qualquer lugar onde você possa reconhecer publicamente que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Em qualquer lugar onde haja um testemunho público. O que seria um testemunho público? Aonde tenham pessoas, aonde tenham pessoas que possam ver o que você está realizando.
Não significa que você precisa de uma aglomeração, não significa que você precisa juntar uma multidão para ser batizado. Até porque, neste tempo em que nós estamos vivendo, talvez você decida pelo batismo hoje e você não terá um lugar onde terão muitas pessoas, mas você precisa ter alguém que possa participar com você deste batismo, conduzi-lo ao batismo, juntar os seus familiares e ali você já está dando um testemunho público da sua fé. Por que devemos ser batizados? Porque Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duas coisas nós vemos aqui. Por que devemos ser batizados? Primeiro, por um sinal de humildade. Eu me humilho diante de Deus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu quero viver em uma nova vida, eu quero ter uma nova natureza, mas também como testemunho. Jesus ordenou para os seus discípulos que fosse pelo mundo todo e pregasse o evangelho a todas as nações. Portanto, ide, pregai o evangelho em todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Isso nós lemos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso responde para você talvez algumas perguntas que muitas vezes nós fazemos. Se alguém confessou Cristo e não deu tempo de ser batizado, ele não foi salvo? Foi. Porque ele creu. Mas se eu creio e eu me nego ao batismo, então eu tenho dúvida da sua salvação, eu tenho dúvida da minha salvação. Porque todo aquele que crê e caminha em obediência, dará esse segundo passo como um testemunho de obediência. Por que devemos ser batizados? Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Devo me batizar por obediência à palavra de Deus. Eu devo me batizar por causa do seu significado espiritual. O cristão, eu e você, somos unidos a Cristo pela fé interior e pelo batismo de forma exterior. Aqui, revela que a vida do batizando, a vida daquele que vai se batizar, divide-se em duas: a morte do velho eu e o surgimento de uma nova vida, como uma porta entre duas salas. Nosso batismo se coloca entre nós e a vida antiga, encerrando esta vida antiga e abrindo a porta para uma nova vida. No batismo, você está morrendo para a velha natureza e renascendo para uma natureza em Cristo. Você é unido pela fé em Cristo. E pelo batismo, você também se torna unido à igreja de Cristo. Quando decidimos nos batizar, Atos capítulo 22, versículo 16, nos diz assim: e agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Uma vez que você decide ser um com Cristo, uma vez que você decide morrer para a sua velha natureza, uma vez que você quer acessar essa nova vida em Cristo e tornar-se discípulo do Senhor Jesus, e mais do que discípulo do Senhor Jesus, tornar-se filho de Deus, você não deve mais esperar. Você deve se levantar e dizer: sim, eu quero ser batizado. Nós devemos ser batizados em tempo aceitável. O que é o tempo aceitável? Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. No passado,
Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus já te aceitou, Deus já te recebeu. Em outros tempos, você não tinha direito de ser filho de Deus, mas agora, através de Cristo Jesus, é o dia da salvação. É o dia que você pode sim dizer: eu quero ser batizado. Para que devemos ser batizados? Marcos capítulo 1, versículo 5, mostra que a João chegavam pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Para que devemos ser batizados? Para reconhecer, como já disse anteriormente, publicamente, que precisa do perdão e da restauração divina. Declarar publicamente a sua submissão a Deus. Agora, já não vivo mais de forma independente e nem tampouco servindo a outros deuses e outros senhores. Agora eu me submeto unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Agora eu quebro as minhas alianças com todos os outros deuses e consagrações anteriormente feitas, quer seja diante de altares de demônios, quer seja diante de altares de onde eu considerava outros deuses. Eu agora quebro totalmente a minha submissão e me submeto completamente a Deus. Para que devemos ser batizados? Para dar testemunho público de que eu nasci de novo. Assim como uma criança que ao nascer sai da água, que é o líquido amniótico que está no útero de uma mulher, também o batismo nos dá a certeza de que nós nascemos. O batismo vai estabelecer uma cerimônia no reino espiritual e no reino físico, aonde você nunca mais será o mesmo. Quando você emerge das águas batismais, quando feito isto com consciência, não com inocência ou ignorância, mas quando feito isso com entendimento e com consciência, depois do batismo você jamais será o mesmo. Para que devemos ser batizados? Para cumprir a justiça divina enquanto se identifica com Cristo. Lembra o que Cristo declarou? João, deixe assim, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O que Jesus estava dizendo ali? Eu concordo com o plano de Deus no simbolismo do batismo, João. Olha, João, Deus levantou, meu Pai te levantou para chamar o povo ao arrependimento e estabeleceu esse simbolismo como uma marca de obediência para todos aqueles que creem. Então, para cumprir a justiça divina, eu concordo com o plano de me batizar. Não tenho pecado, João, você mesmo disse que eu não tenho pecados, mas eu concordo com o plano de Deus no simbolismo do batismo. Você vai estar se identificando com Cristo. Para que devemos ser batizados? Para o céu se abrir sobre nós. A palavra de Deus diz, no texto que lemos, logo no início desta aula, que os céus se abriram sobre Jesus, no momento em que ele foi batizado. Deus quer abrir o céu sobre você. Deus quer abrir as janelas do céu sobre você e derramar sobre você bênçãos sem medida, bênçãos que você não pode contar. A sua visão espiritual se abre. Quando os céus se abriram, a Bíblia diz que todos os que estavam ali, inclusive aquele que escreveu,
viu o Espírito de Deus descendo. Uau! A nossa visão espiritual se abre quando nós nos batizamos conscientemente. A nossa visão espiritual, os nossos olhos humanos não podem ver aquilo que Deus está fazendo por todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas os olhos espirituais se abrem porque o Espírito Santo vem sobre nós. Quando você se decide pelo batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo se manifesta e vem sobre ti. Na ocasião do batismo de Jesus, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba e pousou sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa. Este foi o único momento na caminhada, este foi um dos momentos no ministério de Jesus, no tempo terreno de Jesus, que as 3 pessoas da Trindade se manifestaram em um único lugar, de forma visível. Porque Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea de pomba, mas também uma voz se ouviu do céu. Para que nós devemos ser batizados? Para restabelecer a nossa comunhão com a Trindade. Deus declarou, a voz veio do céu e veio uma voz forte, porém uma voz que nos chama para os braços de Deus, porque ele declarou, este é o meu filho amado. Aqui é a primeira vez que Jesus recebe a confirmação pública de que Jesus Cristo era seu filho. Uau! Receber a confirmação pública da filiação por parte de Deus. Você é filho de Deus, você creu em Cristo Jesus, você confessou com os seus lábios e você tem o poder de ser feito filho de Deus. No batismo, há um reconhecimento público desta paternidade, assim como foi com Jesus. Que assim seja na sua vida quando você descer as águas do batismo. Que esta confirmação da paternidade divina, esta convicção da sua paternidade, possa estar arraigada no seu coração até o último dia da sua vida. Para que devemos ser batizados? Para termos a alegria completa e incontida do coração de Deus. Deus não disse somente que Jesus era seu filho amado, mas ele disse, em quem me agrado. Quando somos batizados, nós alegramos o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, ele derrama sobre nós muitas bênçãos, inclusive força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agradar o coração de Deus significa força para mim, significa vitória para mim. Agradar o coração de Deus significa que Ele estará ao meu lado todos os dias da minha vida. Eu espero que você tenha entendido que o batismo não é um ato religioso. Eu espero que você tenha recebido a revelação neste dia, que Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Eu espero que você tenha compreendido que este amor agora te dá a oportunidade de viver uma nova vida e caminhar nos passos da obediência a Cristo. Eu espero que nesse dia tenha dirimido todas as suas dúvidas a respeito do batismo e que você decida pelo batismo. Você pode me dizer, decidi me batizar. O que pode me impedir que eu me batize? Nada pode te impedir. Filipe estava pregando o evangelho para um eunuco etíope. E quando ele compreende que Jesus Cristo era o único que poderia perdoar os seus pecados, o etíope olha para Filipe e diz, o que impede que eu seja batizado? Isso está lá em Atos capítulo 8, versículo 36.
E Filipe disse: nada impede. Então ele mandou que parasse o seu carro, porque ele estava em um carro, um carro do seu tempo, e pediu que ele parasse o seu carro e encontrar uma água, e ali imediatamente ele se batizou. Eu quero declarar para você que você, decidido pelo batismo, você faça como este eunuco etíope, que você realmente passe pelas águas do batismo. Desejando, estamos à sua disposição para fazer parte deste momento extraordinário na sua vida. Mas também aqui, logo depois da aula, você vai receber uma informação de quando teremos um batismo coletivo realizado pela Igreja Ceifa. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra e entendermos a importância do batismo em águas. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que participaram e que irão participar desta aula, eu declaro, Senhor, um conhecimento, entendimento, revelação e um posicionamento diante deste ensinamento. Que eles possam ter o privilégio, Senhor, assim como tive aos 11 anos de idade, de descer as águas do batismo e jamais ter me arrependido disso. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém.